Você já se perguntou como seria carregar o peso da desconfiança constante? Como seria viver sabendo que sua presença, em qualquer lugar, poderia ser questionada não pelo que você fez, mas por quem você é? E se eu te disser que, às vezes, a dignidade mais profunda se revela não nas palavras que falamos, mas no silêncio que escolhemos? Existe uma dor sutil que permeia certas experiências humanas, aquela que nasce não de um golpe físico, mas do olhar que questiona sua legitimidade, do tom de voz que pressupõe sua culpabilidade, da atitude que diminui sua humanidade antes mesmo de conhecer sua história. Era uma manhã de domingo, quando o coronel Roberto Silva decidiu caminhar pelas ruas próximas ao seu bairro. Aos 45 anos, sua postura ainda carregava décadas de disciplina militar, mas havia algo mais suave em seus movimentos agora. Uma serenidade conquistada através de anos, aprendendo que a verdadeira força, às vezes, reside na quietude. Vestido com roupas casuais, boné simples, Roberto apreciava esses momentos de anonimato. Não porque se envergonhasse de sua carreira. Pelo contrário, carregava com orgulho cada promoção conquistada através de mérito e dedicação. Mas havia algo libertador em ser apenas um homem caminhando pelas ruas, observando a vida acontecer ao seu redor. O que Roberto não antecipava era que essa manhã, aparentemente tranquila, se transformaria em um espelho doloroso da sociedade que havia jurado proteger durante toda sua carreira militar. Quando passou pela esquina da Rua das Flores, percebeu uma movimentação diferente. Uma viatura da Polícia Militar estava estacionada e 3 oficiais jovens conversavam próximos ao veículo. Nada em comum. Roberto compreendia a rotina do policiamento ostensivo, mas então algo mudou no ar. Um dos policiais o notou, depois outro e outro. Era como se um radar invisível tivesse detectado sua presença, classificando-a automaticamente como algo que merecia atenção especial. Roberto continuou caminhando, mantendo o passo natural, mas uma parte de sua consciência, aquela parte que décadas de experiência haviam afinado, percebeu a mudança sutil na energia ao seu redor. Conhecia bem essa sensação. Era um momento em que você deixa de ser uma pessoa e se torna uma suspeita. "Ei, você aí!" veio a voz do primeiro policial, cortando a manhã tranquila como uma lâmina. Roberto parou, não por medo, não por culpa, mas por uma compreensão profunda de que resistir apenas escalaria uma situação que já nascera distorcida. Virou-se lentamente, encontrando os olhos dos 3 jovens oficiais que agora o encaravam com aquela mistura de autoridade automática e suspeição preconcebida. "Mostra a identidade!" ordenou o segundo policial, sem qualquer preâmbulo, sem qualquer cortesia básica que normalmente precede interações entre seres humanos civilizados. Havia algo na forma como a ordem foi dada que transcendia o protocolo policial normal. Não era apenas uma verificação de rotina, era um julgamento já proferido, uma conclusão já alcançada, uma sentença já decidida antes mesmo que o crime de existir naquele espaço fosse formalmente questionado. Roberto permaneceu parado por um momento, não por desobediência, mas por uma necessidade humana de processar o que estava acontecendo. Aqui estava ele, um homem que havia dedicado mais de 2 décadas servindo seu país, sendo abordado como se sua simples presença constituísse uma ameaça. "Não ouviu?" gritou o terceiro policial com uma agressividade que parecia desproporcional à situação. "Mostra a identidade!" As palavras ecoaram pela rua, chamando a atenção de passantes que começaram a diminuir o passo, criando involuntariamente uma audiência para o que estava se desenrolando. Roberto percebeu os olhares, alguns curiosos, outros compassivos, alguns claramente desconfortáveis com o que presenciavam. Foi nesse momento que algo profundo se moveu dentro de Roberto. Não raiva. Ele havia aprendido há muito tempo que a raiva raramente resolve situações complexas. Não frustração,
Décadas de liderança militar haviam lhe ensinado que emoções impulsivas obscurecem julgamentos claros. Mas uma tristeza sutil, aquela que vem da compreensão de que algumas batalhas são travadas não em campos de guerra distantes, mas nas esquinas próximas de casa. Lentamente, Roberto levou a mão ao bolso. Cada movimento era medido, deliberado, carregado de uma dignidade que contrastava drasticamente com a agressividade que enfrentava. Não havia pressa em seus gestos. Havia a serenidade de alguém que compreende que alguns momentos transcendem sua imediatez e se tornam lições para todos os envolvidos. Quando retirou sua carteira, havia um silêncio tenso no ar. Os 3 policiais se posicionaram de forma que parecia mais uma intimidação do que uma abordagem profissional. Roberto observou isso tudo com a percepção aguçada de quem havia passado anos analisando dinâmicas de poder e comportamento humano. "Aqui está", disse ele, estendendo seus documentos com a mesma calma que usaria para oferecer um aperto de mão cordial. O primeiro policial pegou os documentos com uma brusquidão desnecessária, como se mesmo esse ato simples fosse uma concessão que Roberto deveria agradecer. Começou a examinar os papéis com uma expressão que misturava ceticismo e uma presunção de superioridade que parecia enraizada em algo muito mais profundo que autoridade profissional. Foi então que a expressão começou a mudar. Roberto observou, com a paciência de quem já havia testemunhado inúmeras revelações de caráter humano, enquanto a realidade lentamente se desdobrava nos rostos dos 3 jovens. Primeiro veio a confusão, aquela hesitação quando nossa percepção inicial colide com informações que não conseguimos processar imediatamente. Depois veio o reconhecimento, aquele momento em que os fatos se reorganizam em nossa mente, forçando uma reavaliação completa da situação. "Coronel!", murmurou o primeiro policial, sua voz perdendo toda a autoridade artificial que carregara momentos antes. O documento que ele segurava nas mãos não era apenas uma identidade civil comum. Era uma identificação militar que mostrava claramente: Coronel Roberto Silva, Comando de Operações Especiais, 23 anos de serviço ativo, múltiplas condecorações por bravura e liderança exemplar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 3 policiais se entreolharam, cada um processando a magnitude do erro de julgamento que haviam acabado de cometer. Não era apenas uma questão de ter abordado alguém desnecessariamente. Era a compreensão de que haviam tratado um superior militar, um homem cuja carreira era dedicada exatamente ao tipo de serviço que eles próprios prestavam, como se fosse um criminoso comum. Roberto permaneceu parado, observando a transformação que se operava diante de seus olhos. Não havia triunfo em sua expressão, não havia satisfação na revelação de sua identidade. Havia apenas uma tristeza profunda, a tristeza de quem compreende que aquele momento revelava algo muito mais complexo sobre a sociedade em que viviam. "Coronel, nós..." começou o segundo policial, mas as palavras se perderam em algum lugar entre a vergonha e a inadequação de qualquer desculpa que pudesse oferecer. Foi então que Roberto fez algo inesperado. Em vez de usar sua posição para repreender, em vez de exercer a autoridade que claramente possuía, ele simplesmente suspirou. Era um suspiro que carregava décadas de experiências similares, de momentos em que sua competência foi questionada antes de ser conhecida, de situações em que sua presença foi interpretada como ameaça antes de ser compreendida como proteção. "Vocês são jovens", disse ele, sua voz suave carregando uma sabedoria que só vem de quem aprendeu a transformar dor em compreensão. Eu também já fui. Havia algo profundamente desconcertante na gentileza de sua resposta. Os 3 policiais esperavam confronto, esperavam repreensão, esperavam consequências proporcionais ao constrangimento que haviam causado. Em vez disso, receberam algo muito mais poderoso:
receberam compaixão de alguém que tinha todo o direito de estar furioso. Vocês sabem por que fui abordado? Perguntou Roberto, não com acusação, mas com uma curiosidade genuína de educador. O que viram em mim que sugeriu necessidade de verificação? A pergunta pairou no ar como um espelho, forçando os três jovens a confrontarem suas próprias motivações, seus próprios preconceitos, suas próprias assunções sobre quem merece suspeita e quem merece respeito. O terceiro policial, que havia gritado com mais agressividade, baixou os olhos. Não conseguia sustentar o olhar de Roberto, não por medo de punição, mas pela vergonha de reconhecer em si mesmo algo que não queria ver. Não há resposta fácil para essa pergunta, continuou Roberto, porque a resposta honesta exigiria que vocês admitissem algo sobre si mesmos que talvez prefiram não enfrentar. Era uma confrontação gentil, mas devastadoramente eficaz. Roberto estava oferecendo a eles uma oportunidade de crescimento, mas uma oportunidade que exigia coragem, a coragem de olhar para dentro e reconhecer as próprias falhas. Uma pequena multidão havia se formado ao redor da cena. Pessoas pararam suas caminhadas matinais para testemunhar algo que transcendia uma simples abordagem policial. Era um momento de revelação coletiva sobre preconceito, poder e a complexidade das relações humanas em uma sociedade ainda lutando com suas próprias contradições. "Coronel", disse finalmente o primeiro policial, encontrando coragem para falar. "Não temos desculpas. O que fizemos foi errado." "Não", corrigiu Roberto suavemente. "O que vocês fizeram foi humano. Erramos. Todos erramos. A questão não é se cometemos erros, mas o que fazemos depois que os reconhecemos." E aqui me permitam fazer uma pausa para perguntar. Vocês já viveram uma situação onde foram julgados pela aparência antes que pudessem mostrar quem realmente são? Ou talvez tenham percebido que julgaram alguém precipitadamente? Me contem nos comentários qual foi a história que mais os marcou aqui no canal. Adoro ler essas reflexões de vocês, porque elas nos lembram que crescer como seres humanos é um processo contínuo para todos nós. Roberto guardou seus documentos com a mesma calma com que os havia apresentado. Cada gesto continuava medido, deliberado, carregado de uma dignidade que não dependia de reconhecimento externo, mas emanava de uma fonte interior profunda. "Vocês vão lembrar desta manhã", disse ele, olhando para cada um dos três jovens. "A pergunta é, como vocês vão lembrar? Como um momento de vergonha que querem esquecer ou como um momento de aprendizado que vai mudar a forma como vocês fazem seu trabalho?" Havia uma sabedoria pedagógica na forma como Roberto conduzia a situação. Décadas de liderança militar haviam lhe ensinado que momentos de crise podem se tornar momentos de transformação, mas apenas se tratados com a perspectiva correta. "O uniforme que vocês vestem", continuou ele, "representa mais do que autoridade. Representa responsabilidade. Responsabilidade de proteger todos os cidadãos, não apenas aqueles que se parecem com vocês ou que correspondem às suas expectativas sobre quem merece respeito." As palavras de Roberto ecoavam na rua, mas também ecoavam na consciência de cada pessoa presente. Era impossível testemunhar aquela interação sem questionar as próprias atitudes, os próprios preconceitos, as próprias formas de ver e julgar os outros. O primeiro policial deu um passo à frente. Havia algo diferente em sua postura agora. Uma vulnerabilidade que contrastava com a autoridade artificial que demonstrara inicialmente. "Coronel", disse ele, como devemos lidar com isso?" Era uma pergunta genuína, carregada de uma humildade que só vem do reconhecimento profundo do próprio erro. Roberto percebeu a sinceridade na questão e respondeu com a mesma autenticidade. "Vocês começam tratando cada pessoa que abordam como se ela fosse alguém que vocês respeitam", disse ele. "Não porque ela pode ser um coronel, mas porque ela é um ser humano. Não porque ela pode ter autoridade, mas porque ela tem dignidade."
Havia uma simplicidade poderosa nessa instrução. Roberto estava oferecendo não apenas uma correção para aquela situação específica, mas um princípio orientador que poderia transformar completamente a forma como aqueles jovens exerciam sua profissão. Vocês foram treinados para identificar ameaças, continuou ele, mas alguém os treinou para reconhecer a diferença entre vigilância legítima e preconceito disfarçado de protocolo? A pergunta era retórica, mas carregava um peso que forçava reflexão. Roberto sabia, por experiência própria, que muitos policiais operavam com base em assunções inconscientes que nunca foram questionadas ou examinadas. Eu servi este país durante mais de 2 décadas, disse Roberto, sua voz carregando o peso de anos de sacrifício e dedicação. Comandei operações que salvaram vidas. Treinei soldados que se tornaram líderes exemplares. Dediquei minha carreira a proteger exatamente pessoas como vocês. Ele fez uma pausa, permitindo que a ironia da situação se assentasse completamente. E ainda assim, numa manhã de domingo, enquanto caminhava pacificamente pelas ruas que ajudei a proteger, fui tratado como uma ameaça. Não por algo que fiz, mas por algo que represento aos olhos de vocês. Havia uma dor sutil nessas palavras, mas não era uma dor amarga. Era a dor de alguém que ama profundamente algo imperfeito. No caso de Roberto, era o amor pelo país que servira, pela sociedade que protegera, mesmo quando essa mesma sociedade às vezes o via com suspeição. O segundo policial, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou: "Coronel, como o senhor não está furioso conosco?" Era uma pergunta que revelava algo profundo sobre expectativas humanas. Em uma sociedade acostumada com confronto e retaliação, a resposta medida de Roberto era quase desconcertante. "Raiva", respondeu Roberto pensativamente. "É um luxo que pessoas em posições de liderança raramente podem se dar. Não porque não sintam, mas porque compreendem que raiva obscurece julgamento, e julgamento claro é essencial para criar mudanças positivas." Havia uma profundidade filosófica nessa resposta que transcendia a situação imediata. Roberto estava compartilhando não apenas uma perspectiva pessoal, mas uma sabedoria desenvolvida através de décadas lidando com situações complexas, onde emoções precisavam ser gerenciadas para que soluções pudessem emergir. "Além disso", acrescentou ele com um sorriso sutil, "vocês são jovens oficiais no início de suas carreiras. Eu posso escolher usar este momento para destruir sua confiança e criar ressentimento, ou posso usá-lo para ajudá-los a se tornarem oficiais melhores. A escolha revela mais sobre mim do que sobre vocês." Era uma demonstração prática de liderança transformacional, a capacidade de converter momentos de conflito em oportunidades de crescimento mútuo. A multidão que se formara ao redor da cena observava em silêncio respeitoso. Havia algo quase ritualístico naquela interação, como se estivessem testemunhando não apenas a resolução de um mal-entendido, mas uma lição viva sobre dignidade humana, perdão e a possibilidade de transformação através da compreensão mútua. "Vocês têm uma profissão nobre", continuou Roberto direcionando-se aos 3 jovens. "Proteger e servir. Mas proteger e servir começa com reconhecer a humanidade em cada pessoa que vocês encontram. Começa com entender que dignidade não é algo que se conquista, é algo que se reconhece." O terceiro policial, que havia sido o mais agressivo na abordagem inicial, finalmente encontrou coragem para falar: "Coronel, eu não sei como pedir desculpas pelo que fiz." Roberto o olhou diretamente nos olhos e nesse olhar havia compaixão, mas também firmeza. "Você não precisa se desculpar comigo", disse ele. "Você precisa se desculpar com a próxima pessoa que abordar. Você precisa se desculpar tratando cada cidadão com o respeito que merece, independentemente de como ele se apresenta."
Era uma resposta que transformava o pedido de desculpas pessoal em um compromisso social mais amplo. Roberto estava oferecendo perdão, mas também estava estabelecendo uma expectativa de mudança comportamental futura. Uma senhora idosa que observava a cena se aproximou lentamente. Havia lágrimas em seus olhos e, quando falou, sua voz carregava emoção profunda. "Coronel", disse ela, "obrigada. Obrigada por nos mostrar como a dignidade se parece." Roberto se virou para ela com a mesma gentileza que havia demonstrado com os policiais. "Senhora, a dignidade não é algo que se mostra. É algo que se vive, e todos nós temos a capacidade de vivê-la, todos os dias, em cada interação." Era um momento de reconhecimento coletivo, de que o que havia acontecido transcendia a experiência individual de Roberto. Era sobre como todos eles, policiais, civis, observadores, escolhiam se relacionar uns com os outros em uma sociedade complexa e diversa. Os 3 policiais permaneceram ali por mais alguns minutos, não por obrigação, mas por uma compreensão de que estavam recebendo uma educação que não estava disponível em manuais de procedimento ou cursos de treinamento. Era uma educação sobre humanidade, oferecida gratuitamente por alguém que tinha todo o direito de estar ressentido, mas escolheu estar presente. "Há uma última coisa que gostaria de compartilhar com vocês", disse Roberto, preparando-se para concluir aquela interação extraordinária. "O poder que vocês carregam, o poder de abordar, questionar, até mesmo prender, é real. Mas o poder mais importante que vocês têm é o poder de reconhecer e honrar a dignidade humana. Esse poder não vem do uniforme, vem de quem vocês escolhem ser." Com isso, Roberto começou a se afastar. Não havia dramaticidade em sua saída, não havia gestos grandiosos. Havia apenas a simplicidade de um homem que havia compartilhado uma parte de sua sabedoria e agora retomava sua caminhada matinal. Os 3 policiais permaneceram parados, processando não apenas o que havia acontecido, mas como aquele encontro havia mudado algo fundamental em suas perspectivas. Era impossível retornar ao estado de consciência anterior. Roberto havia plantado sementes de questionamento que continuariam crescendo muito depois que ele desaparecesse na esquina. A multidão se dispersou lentamente, cada pessoa carregando suas próprias reflexões sobre o que havia testemunhado. Conversas sussurrantes começaram entre estranhos que, momentos antes, eram apenas passantes em uma rua comum. Roberto havia catalisado algo. Um momento de consciência coletiva sobre preconceito, poder e a possibilidade de escolher respostas mais elevadas, mesmo diante de injustiças. Enquanto caminhava para casa, Roberto refletia sobre a manhã que acabara de viver. Não havia raiva em seus pensamentos, não havia ressentimento. Havia apenas uma esperança silenciosa de que aqueles 3 jovens levassem consigo não apenas a vergonha do erro cometido, mas a inspiração para se tornarem oficiais melhores. Porque no final, Roberto compreendia algo que décadas de liderança haviam lhe ensinado. Mudança real não acontece através de punição ou humilhação. Acontece através de momentos de revelação, onde pessoas são confrontadas com suas próprias contradições e escolhem crescer a partir dessa conscientização. A casa de Roberto ficava a apenas 2 quadras dali. Quando chegou, sua esposa notou algo diferente em sua expressão. Não tristeza, não frustração, mas uma serenidade profunda que só vinha depois de momentos em que ele conseguia transformar dificuldade em oportunidade de ensino. "Como foi a caminhada?" perguntou ela, percebendo que havia uma história por trás do silêncio contemplativo de seu marido. Roberto sorriu, aquele sorriso que ela conhecia bem, o sorriso de alguém que havia acabado de plantar sementes de mudança positiva no mundo. Foi uma manhã de ensino,
respondeu ele simplesmente. E assim, uma abordagem policial que começou com preconceito e agressividade se transformou em uma lição sobre dignidade, perdão e a possibilidade de crescimento humano. 3 jovens policiais aprenderam algo que nenhum treinamento formal poderia ter ensinado. Uma comunidade testemunhou um exemplo vivo de como responder à injustiça com graça. E o Roberto Silva continuou sendo o que sempre fora. Um líder que compreende que o verdadeiro poder reside não na capacidade de retaliar, mas na sabedoria de transformar. Porque às vezes, as lições mais profundas da vida chegam disfarçadas de momentos difíceis. E às vezes, a dignidade mais poderosa é aquela que se manifesta não em palavras altissonantes ou gestos dramáticos, mas no silêncio compassivo de quem escolhe educar em vez de punir, elevar em vez de diminuir, semear esperança em vez de colher amargura. Se esta história tocou algo em você, se ela fez você refletir sobre suas próprias formas de ver e tratar os outros, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque histórias como essa nos lembram que todos nós temos a capacidade de escolher respostas mais elevadas, mesmo, especialmente, nos momentos em que nos sentimos injustiçados. E o mundo precisa de mais pessoas dispostas a fazer essas escolhas, uma interação de cada vez.